Enquanto o nome Titanic ressoa com a tragédia e o fascínio de um desastre marítimo sem precedentes, seu irmão menos conhecido, o HMHS Britannic, também tem uma história igualmente cativante e trágica, embora ofuscada pela fama do primeiro. Concebido como o terceiro e maior navio da classe Olympic da White Star Line, o Britannic foi projetado para ser o auge do luxo e da segurança, incorporando lições aprendidas com o naufrágio do Titanic, ocorrido em 1912. Originalmente batizado de Gigantic, seu nome foi discretamente alterado para Britannic após o desastre do seu predecessor. Um gesto simbólico para afastar qualquer conotação de arrogância ou excesso de confiança que pudesse ter sido associada ao nome original e ao destino do Titanic. A White Star Line, ainda se recuperando do impacto global da perda de seu navio mais famoso, buscou reassegurar o público e os investidores de seu compromisso inabalável com a segurança e a excelência marítima. O Britannic era a materialização dessa promessa, um gigante que prometia superar seus irmãos em todos os aspectos, desde o conforto dos passageiros até a robustez de sua construção. A construção do Britannic, iniciada em 1911 nos estaleiros Harland & Wolff, em Belfast, prosseguiu com modificações significativas em relação aos seus irmãos, o Olympic e o Titanic. As principais melhorias visavam corrigir as falhas que contribuíram para a rápida submersão do Titanic. Entre elas, destacavam-se um casco duplo estendido por grande parte do navio, oferecendo uma camada extra de proteção contra perfurações. Os compartimentos estanques, que no Titanic não se estendiam por toda a altura necessária para conter uma inundação severa, foram elevados até o convés B, garantindo que o navio pudesse flutuar mesmo com 6 de seus 17 compartimentos inundados. Um avanço considerável em relação aos 4 compartimentos que o Titanic poderia suportar. Além disso, o Britannic foi equipado com um número maior de botes salva-vidas, com capacidade para todos a bordo, e, crucialmente, com turcos de guindaste inovadores, projetados para permitir o lançamento dos botes, mesmo com o navio adernado. Essa era uma resposta direta à dificuldade de lançar botes do lado oposto ao adernamento do Titanic. A intenção era clara: criar um navio inafundável de verdade, um símbolo de confiança e progresso na engenharia naval. No entanto, a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 mudou drasticamente o destino do Britannic. Antes mesmo de realizar sua viagem inaugural como transatlântico de luxo, o navio foi requisitado pela Marinha Real Britânica e convertido em um navio-hospital, recebendo o prefixo HMHS, His Majesty's Hospital Ship. Essa transformação foi um testemunho da urgência e da escala da guerra, que exigia que até mesmo os mais grandiosos projetos civis fossem adaptados para o esforço de guerra. Pintado de branco com uma faixa verde e grandes cruzes vermelhas em ambos os lados e nas chaminés, o HMHS Britannic foi equipado com milhares de leitos-salas de cirurgia, consultórios médicos, farmácias e toda a infraestrutura necessária para transportar e tratar soldados feridos em larga escala. Sua conversão foi rápida e eficiente, transformando os luxuosos salões e cabines de primeira classe em enfermarias e áreas de tratamento. A capacidade do navio era impressionante, podendo abrigar mais de 3.300 pacientes e uma equipe médica de centenas de enfermeiras e médicos. Sua primeira missão como navio-hospital ocorreu em dezembro de 1915. Quando partiu para o Mediterrâneo para transportar feridos da campanha de Galípoli, uma das mais sangrentas e custosas operações da guerra. Durante os meses seguintes, o Britannic realizou diversas viagens bem-sucedidas através do Mar Egeu e do Mediterrâneo, transportando milhares de soldados de volta para casa ou para hospitais na Inglaterra.
Ele se tornou um elo vital na cadeia de evacuação médica, demonstrando sua capacidade e eficiência em tempos de guerra. A vida a bordo, embora dedicada ao tratamento dos feridos, era marcada por uma rotina de cuidado e esperança. Médicos e enfermeiras trabalhavam incansavelmente e o navio, com sua imponência e o símbolo da Cruz Vermelha, era visto como um santuário flutuante em meio à brutalidade da guerra. Sua reputação crescia a cada viagem e ele era considerado um dos mais seguros e bem equipados navios-hospital em operação. As tripulações e a equipe médica a bordo tinham um profundo senso de propósito, sabendo que estavam salvando vidas e aliviando o sofrimento de milhares de homens. A sexta viagem do Britannic, iniciada em 12 de novembro de 1916, seria sua última. Partindo de Southampton com destino a Mudros, na ilha grega de Lemnos, para buscar mais feridos, o navio navegava pelo Mar Egeu na manhã de 21 de novembro. A tripulação estava em alerta, pois a região era conhecida pela presença de submarinos alemães e campos minados. Às 8h12, enquanto passava pelo canal de Quea, uma forte explosão abalou o lado estibordo do navio, entre as proas 2 e 3. A causa exata da explosão tem sido objeto de debate por décadas, mas a teoria mais aceita e amplamente confirmada por evidências históricas e arqueológicas é que o Britannic atingiu uma mina submarina alemã, provavelmente lançada pelo submarino U-73, sob o comando do capitão Gustav Sies. Essa mina fazia parte de um campo minado recém-colocado na rota marítima. Embora alguns tenham especulado sobre um torpedo, a natureza do dano e a ausência de um avistamento de submarino ou rastro de torpedo antes da explosão apontam esmagadoramente para uma mina. A força da explosão foi imensa, abrindo um rombo considerável no casco e inundando rapidamente os compartimentos dianteiros. A explosão danificou seriamente os compartimentos estanques dianteiros, e a água começou a entrar rapidamente. O capitão Charles Bartlett, um veterano experiente, avaliou a situação e percebeu a gravidade. Apesar das melhorias de segurança, a situação foi agravada por dois fatores críticos. Primeiro, várias janelas de vigia e portinholas em enfermaria nos convéses inferiores que deveriam estar fechadas e seladas para a navegação em águas perigosas estavam abertas para ventilação. Isso permitiu que a água se espalhasse para além dos compartimentos diretamente afetados pela explosão, inundando seções adjacentes. Segundo, a velocidade do navio, que ainda estava em torno de 17 nós, acelerava dramaticamente a entrada de água através do rombo, exercendo uma pressão imensa sobre as anteparas e os compartimentos estanques. O capitão Bartlett, em uma tentativa desesperada de salvar o navio e as vidas a bordo, decidiu tentar encalhar o Britannic na ilha de Quea, que estava a cerca de 3 milhas de distância. Ele ordenou que as máquinas fossem mantidas em frente e que o leme fosse virado para estibordo, na esperança de alcançar as águas rasas e evitar o naufrágio completo. No entanto, a inundação progredia de forma incontrolável. A proa começou a afundar rapidamente e o navio adernava cada vez mais para estibordo. A água já havia atingido a ponte de comando e a casa das máquinas, comprometendo seriamente o controle do navio. A tripulação e a equipe médica agiram com notável calma e eficiência, dada a situação. A ordem de abandonar o navio foi dada e os botes salva-vidas começaram a ser lançados. No entanto, em meio ao caos e à urgência, um erro trágico ocorreu. 2 botes salva-vidas foram lançados prematuramente do lado de estibordo, enquanto as hélices do navio ainda estavam girando, parcialmente fora da água devido ao adernamento. As hélices, ainda em movimento, trituraram os botes e seus ocupantes, causando a maioria das 30 mortes registradas no naufrágio. Esse incidente lamentável foi um eco sombrio de um dos perigos que o Titanic também enfrentou. O capitão Bartlett,
Ao perceber o perigo iminente das hélices, ordenou que as máquinas fossem paradas, mas já era tarde para os botes que foram lançados cedo demais. Em apenas 55 minutos após a explosão, o HMHS Britannic adernou completamente para estibordo, emborcou e afundou, desaparecendo sob as ondas do mar Egeu. A velocidade do naufrágio chocou a todos, especialmente considerando as extensas melhorias de segurança que o navio possuía. A rápida submersão foi um testemunho da força da explosão da mina e da falha das portinholas abertas em conter a inundação. A maioria dos 1.066 passageiros e tripulantes a bordo conseguiu escapar, sendo resgatados por navios próximos que responderam rapidamente aos sinais de socorro, incluindo o HMS Scourge e o HMS Heroic. O número relativamente baixo de mortes em comparação com o Titanic é um tributo à disciplina da tripulação, à disponibilidade de botes salva-vidas para todos e à proximidade de outros navios. O naufrágio do Britannic, embora menos conhecido que o do Titanic, é um capítulo significativo na história marítima e na Primeira Guerra Mundial. Sua rápida submersão, apesar de todas as medidas de segurança adicionadas, ressaltou os perigos da guerra no mar e a vulnerabilidade até mesmo dos maiores e mais modernos navios. Ele serve como um lembrete de que, por mais avançada que seja a engenharia, a natureza e os conflitos humanos podem sempre apresentar desafios inesperados. Hoje, o Britannic repousa a cerca de 120 metros de profundidade no canal de Keia, na Grécia, tornando-se o maior transatlântico naufragado do mundo, um gigante adormecido que, assim como seu infame irmão, virou lenda. Seus destroços, descobertos por Jacques Cousteau em 1975, são um local de mergulho fascinante e um testemunho silencioso de uma era de grandiosidade e tragédia no mar. A exploração do local revelou detalhes cruciais sobre o naufrágio, confirmando a teoria da mina e mostrando o estado notavelmente preservado do navio, que jaz de lado, com muitas de suas estruturas ainda intactas. A história do Britannic é uma narrativa de promessas não cumpridas, de um destino alterado pela guerra e de uma resiliência humana em face da adversidade. Se você se fascinou com a história do HMHS Britannic e quer descobrir mais sobre os mistérios e as lendas do mundo, não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário com suas impressões e, o mais importante, inscrever-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua inscrição nos ajuda a continuar explorando essas histórias incríveis para você.